É um sistema que, no Brasil, eu diria, ele não resolveria nenhum dos nossos problemas reais e agravaria tudo aquilo de ruim que a gente já tem. Eu estou pensando basicamente numa questão. As eleições no Brasil são muito individualizadas quando se fala em eleições para o legislativo, né? Deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Né? Essa individualização ela se exacerbaria. Por quê? Porque hoje ainda deputados podem contar com candidatos com a votação do seu próprio partido, seja de outros candidatos, né? Seja a votação dada à legenda. Nesse caso não, é todo mundo tentando se virar por conta própria. Não tem mais como fazer da votação no partido um esteio para a sua própria eleição. Então é o salve-se quem puder. Se hoje já tem uma importância muito grande do dinheiro e da celebridade para conseguir chegar na frente dos adversários dentro do próprio partido, inclusive, esse problema se colocaria de maneira ainda mais exacerbada numa situação em que já não se trata apenas de chegar na frente dos meus companheiros de partido, meus adversários de partido, talvez seria o caso de dizer, mas chegar na frente de qualquer um. E aí a importância do dinheiro aumenta. Os japoneses tiveram esse sistema, ainda existe alguma coisa em nível local no Japão para eleições locais. Até conversava com um cientista político japonês essa semana sobre isso. Mas é um sistema que os próprios japoneses aboliram porque eles consideram que esse sistema ele enseja a corrupção. Né? E veja, são japoneses falando num país que tem uma tradição, em termos de problemas de corrupção, muito menos alentada do que a nossa. Né? E mesmo assim o sistema foi desfeito pelos japoneses pelos problemas de corrupção que ele gera. Reduz o peso das minorias, né? Você vai ter muito desperdício de voto, porque quem votar num candidato não eleito perde o voto. Né? E minorias dispersas na sociedade também não tem chance de eleger ninguém. E o sistema, portanto, não resolve nenhum dos dois problemas e piora os outros. Que o parlamentarismo, do meu ponto de vista particular, é um sistema considerado nele mesmo melhor que o presidencialismo, mais flexível, tende a gerar consequentemente uma possibilidade maior de você resolver crises de governo sem grandes rupturas. Agora, isso olhando para o sistema nele próprio. Uma outra questão é pensar esse sistema no contexto brasileiro, considerando a nossa trajetória histórica e todo o debate que se fez sobre isso no Brasil ao longo do tempo. A gente já teve uma primeira experiência parlamentarista durante o governo João Goulart, né, quando, para impedir a posse do João Goulart, os militares forçaram naquele momento a adoção do parlamentarismo, e houve um plebiscito em que essa opção foi derrotada fragorosamente nas urnas. Depois houve uma nova tentativa de implementar o parlamentarismo durante a Constituinte, em 87 e 88. De novo ela não passou, mas houve um novo plebiscito convocado para 5 anos depois, em que de novo a alternativa foi derrotada. Por conta disso, eu acho que seria muito complicado a gente adotar o parlamentarismo no Brasil sem considerar esse histórico de rejeições em plebiscitos. Como é que você poderia adotar um parlamentarismo sem a realização de um novo plebiscito ou, na melhor das hipóteses, eventualmente, uma adoção submetida a um referendo pouco tempo depois para, digamos assim, que as pessoas pudessem testar o sistema? Um sistema de lista fechada, o eleitor não tem como interferir na ordem, mas pelo menos ele jamais leva gato por lebre. Né? A lista é fechada, mostrada para ele sabe, bem, se eu votar nesse partido eleger 5, são os 5 primeiros da lista. Deixa eu ver quem são. Se ele tiver uma laranja podre, eu decido não votar naquela lista, corro para outra. Um sistema híbrido entre o presidencialismo e o parlamentarismo, um sistema, por exemplo, que existe na França. Acho que seria também uma alternativa complicada no caso brasileiro, pelo fato de que a gente tendo uma larga tradição histórica presidencialista, a gente correria o risco de ter um presidente que, mesmo com menos poderes do que teria um presidente num semipresidencialismo como o francês, insistiria em disputar com um primeiro-ministro as prerrogativas do cargo, né? De quem é que manda, quem é que define o que tem que se fazer no país. Acho que, de novo, se a gente não olha em chave histórica, a gente deixa de avaliar a questão no efeito que ela pode ter para o Brasil, no efeito que teria a adoção desse sistema no Brasil, e começa a pensar no sistema em abstrato, o que eu acho que é uma coisa muito complicada. Eu acho improvável que esse Congresso aprove o parlamentarismo. Não acho impossível, mas não me parece que seja algo no horizonte. Inclusive, como todo debate sobre reforma política está muito mais focado em questões relacionadas ao sistema eleitoral para o próprio legislativo e a questão de financiamento de campanha, acho muito difícil que nesse momento haja espaço para entabular uma discussão a sério sobre mudança do sistema de governo.
Acho que ficou difícil aprovar o fundo partidário naquele valor que se havia aventado inicialmente, 3,5 bilhões, que é muito dinheiro. Acho que é importante ter algum fundo de financiamento de eleições, inclusive para equalizar a possibilidade de disputa, não só os partidos que já têm recurso disputarem, não só os que têm acesso a recursos privados, mas enfim, todos os partidos têm um mínimo de capacidade de disputa, mas não nesse valor. Acho que a preocupação tem que ser muito mais reduzir a despesa de campanha, não querer aumentar a receita, sobretudo o recurso público, considerando aquilo que historicamente havia em termos de gasto de campanha no Brasil. Então, como sempre se gastou muito no Brasil em campanha, mantém-se o nível do gasto, só que agora dá-se a conta para o contribuinte. Eu acho que isso não faz sentido. Esse volume de gasto que a gente chegou, ele tem que, na realidade, levar a uma redução da despesa de campanha. Campanhas mais baratas para o executivo, campanhas mais baratas para o legislativo. Para o executivo isso significa campanhas de TV mais simples, mais espartanas, digamos assim, algo como a gente está fazendo aqui, uma câmera, alguém falando e nada mais. Mas vai ficar menos animado? Vai, mas vai ficar muito mais barato. E o candidato que se vire com o eleitor, de convencer o eleitor daquilo que ele acredita.